Bom, voltando aí, né? A escala, ela tem uma função extremamente importante no processo de elaboração de um mapa. Por quê? Porque ela está diretamente ligada à questão de proporção entre o que está representado e a realidade. Então, isso vai ficar mais claro para vocês aqui no decorrer da aula. Eu não sabia. Oi? Não entendi. Quem falou? Oi? Ninguém? Bom, a escala, vocês estão vendo, ouvindo direitinho aí, gente? Sim. Então, tá bom. Então, a gente vai trabalhar aqui alguns exemplos, conceitos, classificações, aplicações, generalização e, não menos importante, a questão de como ocorre esse cálculo, tá? Vamos lá. Aqui, a gente tem um mapa? Sim ou não? Sim. Não. Não é um mapa, é uma imagem de satélite. A gente pode, ó, chegou. A gente pode usar a imagem de satélite como base para fazer um mapa, mas a imagem de satélite é uma foto da Terra, no caso que a gente vê aqui. E a gente pode usar isso como base para fazer um mapa. Mas vamos lá. Aqui, o que a gente consegue observar, né? Aqui nós temos uma imagem de satélite do Google, é antiga essa imagem, inclusive, onde nós temos aqui focada a América do Sul, certo? Se eu pedisse para vocês identificar a cidade onde nós moramos, é possível? Bater o olho, pôr o dedo, eu moro aqui. Sua casa, então, menos ainda, né? Isso está relacionado com a questão da escala. Quando eu me aproximo, já tem uma diferença da imagem anterior para essa? Sim. Sim, né? Mas ainda assim eu não consigo, por exemplo, identificar a minha cidade, o meu bairro, muito menos a minha casa. E aí também a gente vai entender como isso está relacionado com a escala. Agora aqui a gente aproximou ainda mais, deu zoom, né? Como a gente gosta de falar, deu zoom. E aqui a gente já consegue, por exemplo, identificar o contorno do nosso estado. Consegue observar aí que está Goiânia, Brasília está aqui. Se Goiânia está aqui, Brasília está aqui, Anápolis está por aqui assim, né? Mais perto de Goiânia do que de Brasília. Mas ainda assim é difícil a gente identificar nosso bairro, nossa casa. Aqui a gente já consegue ter uma visão melhor. Aqui, essa parte cinzenta que vocês observam na imagem já é a cidade de Anápolis. Então, aqui eu já consigo identificar. Mas se eu fosse pedir aí para vocês acharem a rua da casa de vocês, a casa de vocês, impossível, né? Por essa imagem não é possível. Observe agora a próxima imagem. Tá vendo? Aqui, ó, a gente já consegue, por exemplo, eu tô aqui, meu bairro é esse aqui, né? Então, eu tô nessa região aqui, eu já consigo identificar porque eu tenho uma noção de localização e de orientação em relação ao mapa de Anápolis, tá? Então, aqui onde está marcado o azinho é onde fica a prefeitura da cidade. Então, aqui a gente já sabe que é a parte central da cidade. Aqui está a parte norte, né? Aqui é a parte sul, para onde vai para Goiânia, para cá, para vocês terem uma noção. Mas ainda assim eu não consigo, por exemplo, identificar a minha casa, o meu bairro, a minha rua. E agora, se você morasse nesse lugar, seria possível você identificar a sua casa? Sim. Sim, né? Vocês conseguem identificar onde é esse local, esse bairro de Anápolis? Não, ninguém? Ninguém sabe, nem sonha o que é isso aqui, o que é essa parte aqui? Aqui, gente, é a Praça Dom Emanuel, tá? Aqui, ó, a Avenida São Francisco, aqui é o Rio Vermelho, aqui, ó, é a Avenida Minas Gerais, aqui vai para a Avenida Mato Grosso. Aqui a gente já consegue identificar casas, bairros, aqui já é possível. O que aconteceu da primeira imagem para essa última? Nós fomos aproximando. Essa é a função da escala. Quando eu escolho a escala para a construção do meu mapa, eu estou escolhendo as informações que irão aparecer no meu mapa. Então, por isso que é tão importante a gente ter a noção do que significa a escala e de como isso está diretamente ligado ao processo de construção de um mapa. Mas vamos lá. Ó, a representação de uma parte da superfície terrestre em um mapa exige que se faça uma redução das medidas reais.
No processo de redução, há uma série de perdas no detalhamento, simplificações ou alterações de formas e traçados, ou mesmo exclusão de objetos e temas. A escala cartográfica representa o fator de redução das medidas reais e desencadeia o processo chamado de generalização cartográfica. Vamos entender tudo isso que foi dito aqui. Então, a escala, ela vai servir para quê? Eu vou pegar aquilo que é real e vou pensar quantas vezes eu preciso reduzir a realidade para representar num determinado espaço. Se eu tenho uma folha A4 para representar e eu quero representar a cidade de Anápolis, quantas vezes eu vou ter que reduzir para colocar ali naquele espaço? Então, quando eu olho um mapa e ele é daquele tamanho, ele não é de forma aleatória, existe uma razão dele ser daquele tamanho, existe uma proporção. O que quer dizer? Que quando eu olho na escala, eu tenho a noção de quantas vezes a realidade é em relação ao que está representado no mapa. Então, se eu tenho um mapa de 1 para 10 mil, quer dizer que a realidade é 10 mil vezes maior do que aquilo que eu estou vendo no papel, tá? Então, e aí tá, quando eu reduzo, existem alguns problemas, né? Que são as generalizações. O que é generalização? Pensem, por exemplo, no fundo ali da escola tem um córrego, não tem? Que é o córrego dos Cesáreos. Ele deve ter ali, sei lá, 7 metros de... Ó, chegando mais alguém. 7 metros de largura. Se eu faço um mapa da cidade, onde eu vou fazer um mapa de 1 para 20 mil, quer dizer que eu reduzi a realidade 20 mil vezes. Então, pensem esse córrego que mede 7 metros de largura, eu reduzi-lo 20 mil vezes. Vocês acham que essa informação vai ser possível de ser representada no mapa? Gente, vocês estão aí? Eu acho que sim, professora. Ou não, não sei. Pensem, 7 metros reduzido 20 mil vezes. Provavelmente não, ele não vai aparecer. Só que aí eu pego o mapa e o córrego está lá. Como assim? O que isso significa? Significa que eu coloquei uma informação que está fora da minha escala, mas eu coloquei ela porque eu preciso que ela apareça, é uma informação importante. Então, geralmente, é muito difícil, por exemplo, você fazer um mapa de rodovias e de cursos d'água, onde as rodovias e os cursos d'água estejam dentro da escala proposta do mapa. Porque geralmente, pensa uma rodovia, quantos metros tem uma rodovia? Às vezes uma rodovia aí tem, sei lá, 30 metros de largura. E aí você pega um mapa do Brasil com as rodovias do Brasil. Gente, como que você vai pegar um mapa de 1 para 100 mil, que quer dizer que reduziu 100 mil vezes, e vai ser possível você representar uma rodovia que tem 30 metros de largura? É impossível. Só que como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer um mapa, às vezes, muito grande, e aí a gente está falando de questão do espaço, do papel, do espaço que eu utilizaria, para ser possível colocar essa informação. Então, a gente, às vezes, coloca a informação, mas, às vezes, ela está fora de escala. Conseguem entenderam isso, gente? Muito Sim. confuso. E aí, Não dá para entender. dá para entender? Outra coisa, às vezes, a gente tem que simplificar a informação. Às vezes, eu não consigo fazer o contorno exato, sabe? Exato do que da forma de uma cidade ou como é que deixa eu usar um outro exemplo aqui, às vezes de um bairro, por exemplo. Por quê? Porque se fosse para eu colocar detalhadamente, eu precisaria de uma escala muito grande para que isso fosse possível. E aí eu não conseguiria representar no meu mapa. Mas vamos para frente. Vamos lá. Então, observem aqui. Nós temos quatro, né? É porque está tampando aqui. 4 aviões, onde cada um está numa escala. Então, olha aqui. Esse primeiro é uma escala de 1 para 100. Então, aqui eu reduzi 100 vezes. Aqui eu tenho uma escala de 1 para 200, então aqui eu reduzi 200 vezes. Aqui eu tenho uma escala de 1 para 400, então aqui eu reduzi 400 vezes. Aqui eu tenho uma escala de 1 para 800, então eu reduzi 800 vezes. Estão entendendo o que significa a perda entre o que é representado, o espaço representado? Conseguem entender, então, a dimensão de quando eu escolho uma escala, eu vou escolher o que vai aparecer no meu mapa. Então, eu preciso pensar, para que é o meu mapa? Meu mapa é para localização. O meu mapa é para orientação. Então, dependendo da função do mapa, eu tenho que saber muito bem escolher a minha escala, assim como também entra a questão
da projeção, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, observem aí a diferença de tamanho entre as representações. Então, aqui, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400 e 1 para 800. Entendido? Professora, então a escala é basicamente a simplificação. Não necessariamente a simplificação, porque isso vai depender muito da minha escolha de escala, do que eu estou representando, do que eu quero que apareça. Porque, por exemplo, eu não consigo representar um mapa de 1 para 1. O que é um mapa de 1 para 1? É quando eu coloco, por exemplo, o tamanho real, 1 para 1. 1 para 2 é metade do tamanho. Então, pensem, por exemplo, um mapa mundi 1 para 10 mil. Eu vou reduzir o mundo só 10 mil vezes. Imaginem o tamanho do mapa, de espaço. Então, é muito relativo. Ele não necessariamente é uma simplificação. Vai depender do mapa que eu vou fazer, do que eu vou fazer. Se eu pegar uma planta de uma casa, que é um mapa também, pode ser considerado que a gente usa o mesmo princípio, tem escala, é muito detalhado, ele não é tão simplificado. Então, vai depender do que você representa e da escala que você utiliza. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, entendi. Obrigada. Por nada. Vamos lá agora. Nós vamos falar sobre os tipos de escala agora, o que é a generalização e a classificação de escala. Essa questão da classificação da escala é uma coisa que cai muito nas questões de vestibular, de Enem, em relação que causa uma grande confusão. E aí a gente vai tentar tirar essa confusão aí de vocês, porque cai muito nessa área de quando eles pegam questão que não é de cálculo, mas vai falar sobre teoria, né? Então, eles gostam muito de entrar nessa área da classificação da paisagem, ó, classificação da escala, para vocês se confundirem. Mas vamos lá. Existem dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica, ela vem com um talão, né? Eles chamam de talão ou escala de fracionamento. Então, ela vem lá aquela partezinha desenhada, né? Que todo mapa, geralmente os mapas trazem os dois tipos de escala, tá? Um mapa ideal, ele vem com os dois tipos. A gente vai entender por quê. Vamos lá. Qual que é a diferença? A escala gráfica, cadê meu mouse? A escala gráfica, ela vem dessa forma. O que ela está dizendo para mim? Está me dizendo que esse espaço aqui, ó, de aqui até aqui, no mapa vale 200 quilômetros. A escala gráfica, gente, geralmente, na maioria das vezes, vem em quilômetros. Dificilmente ela vem em outra unidade de medida, tá? A gente vai falar sobre unidade de medida agora. Então, olhem aqui. Eu sei quanto que vale aqui, de 0 a 200, eu não sei se é 1 centímetro, se é meio centímetro, eu só vou saber isso se eu pegar uma régua e medir. Mas eu sei que esse espaço no meu mapa, na realidade, vale 200 quilômetros. Todo esse espaço vale 400 quilômetros, tá? É isso que a escala gráfica me diz. A escala numérica, ela é uma escala que vem em fração, é como se isso aqui fosse uma fração. Ela pode vir ou com os dois pontinhos ou pode vir com a barrinha aqui, é como se fosse uma fração. É como não, é uma fração. Como é que a gente lê isso? 1 para 10 mil ou 1 por 10 mil. Qualquer uma das duas formas é correta, tá? Então, a gente lê dessa forma. O que ele está me dizendo na escala numérica? Que uma unidade do meu mapa equivale a 10 mil. 10 mil o quê? Geralmente, centímetros. Se não for centímetro, geralmente ele vai indicar se é metro ou se é outra medida, tá? Mas se ele não disser colocar nenhuma unidade aqui na frente, é porque esse 10 mil está em centímetros. Então, uma unidade do meu mapa vale 10 mil. O que isso quer dizer? Que a realidade do meu mapa foi reduzido 10 mil vezes. Qual a diferença aqui, gente? A diferença é que aqui eu não sei, né? Qual é a distância em centímetro, quanto que vale. Se eu pegar uma régua, eu vou saber. Por que geralmente os mapas trazem os dois tipos de escala? Porque quando a gente mexe no tamanho do mapa, eu perco a minha escala. Se eu tiver só a escala numérica, por exemplo, que se eu tiver só a escala numérica, gente, quando eu reduzo ou amplio o mapa, a escala numérica deixa de valer, porque quando eu mexo lá no tamanho do mapa, aqui não vai aumentar ou diminuir os zeros, você entendeu? Agora, se for a escala gráfica, ela não perde a validade, porque quando eu aumento e diminuo o meu mapa, esse espaço aqui ele vai aumentar ou diminuir proporcionalmente com o tamanho do mapa. Por isso que geralmente os mapas geralmente apresentam os dois tipos de escala, porque se eu mexer no tamanho do mapa, a minha escala gráfica acompanha essa mudança e não perde. Aí a escala numérica deixa de valer, tá?
Outra coisa. Outra coisa que é importante. Não sei se caiu, tá aqui falando aqui do tempo. Espera aí, vamos voltar. Outra coisa que ele fala para a gente é o quê? Que a escala gráfica, eu posso, por exemplo, conseguir fazer um cálculo dela sem estar utilizando sem utilizar o cálculo, que é o que a gente vai fazer logo mais. A gente pode fazer isso utilizando um pedacinho de papel, medindo ali a distância entre ela. Depois, em um outro momento, a gente pode tentar fazer essa atividade. Mas vamos para frente aqui. Bom, aqui é a questão da classificação dos mapas, né, de acordo com a escala cartográfica. Por que há tanta confusão? Porque é inversamente proporcional, a gente está falando de fração, né? Então, aquilo que é grande, na verdade, é pequeno, o que é pequeno, na verdade, é grande. A escala é classificada em 3 categorias: um mapa de escala grande, de escala média ou de escala pequena. O que isso quer dizer? Quanto à representação. Um mapa de escala grande é aquele mapa que apresenta uma grande riqueza de detalhes. Entendido? Então, quanto mais próximo eu tiver ali, né, mais detalhe eu tiver, maior é a minha escala. Só que a escala só pode ir até 1 para 25 mil. O que isso quer dizer? Que a realidade ela só pode ter sido reduzida até 25 mil. Passou disso daqui, ele deixa de ser um mapa de escala grande. Tá? Principalmente em que é aplicado? Plantas cadastrais, levantamento de detalhes ou os planos topográficos. Então, esse tipo de mapa, que é considerado de mapa de escala grande, ele só pode ter uma escala até 1 para 25 mil. Um mapa de escala média é um mapa com um semidetalhe. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui eu não vou ter uma generalização muito grande, mas tem algumas informações que já serão perdidas no processo. Esse mapa, ele tem uma escala de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Então, ele é considerado como um mapa de escala média. Entre que tipo de aplicação? Cartas topográficas e cobertura de solo. E nós temos um mapa de escala pequena, que aqui há uma grande generalização, tá? Escala ou reconhecimento só, a gente não consegue ver muitos detalhes, é bem generalizada as informações que contém nesse mapa. E aí a escala desse mapa são os mapas que têm acima de 1 para 250 mil, tá? Mapas ou cartas em geral. Beleza. Por que é inversamente proporcional? Vocês estão vendo que quanto menor o número, maior a escala. Por que é inversamente proporcional, né? Aí a gente está falando de fração. Então, quanto menor o meu denominador, maior a minha escala. Quanto maior o meu denominador, menor é a minha escala. Entenderam isso, gente? Porque isso aqui gera uma confusão muito grande e tem muita questão que cai no vestibular com essa teoria. Deu para entender, sim, professora. Entenderam? Porque isso aqui, ó, pega demais. Pega muito. Porque aí ele A vai lá senhora e... vai disponibilizar esses slides, né? Vou sim. Eu vou anexar. A Maria José vai mandar para vocês tudo: o material, a aula e a lista de exercícios. Uhum. Então, isso aqui, gente, é um trem que pega muito vocês lá nas questões. Cai muita teoria, boa parte da teoria de escala cai nisso aqui, porque vocês confundem, né? Se um mapa tem uma escala lá de 1 para 25 mil, ele é um mapa de escala grande, pequena, faz comparação de mapa. Então, já vi muita questão desse jeito, tá? Então, não pode esquecer que a escala ela é inversamente proporcional, tá bom? Professora, Oi? eu me perdi um pouco na escala pequena. Tem como voltar nela? Tem sim. Ó, a escala pequena, o que é um mapa de escala pequena? Um exemplo, um mapa mundi. É um mapa de escala pequena, porque é um mapa que nós vamos ter aí uma escala maior do que 1 para 250 mil. Então, quanto maior a generalização, menor número de informação, é um mapa de escala pequena. Então, todos os mapas com a escala de 1 para 250 mil são mapas de escala pequena, tá? Entendido isso? Ah, tá, entendi. Aham, entendi. Obrigada. Por nada. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó,
nós temos um mapa, é um mapeamento urbano. Então, aqui tem uma escala de 1 para 10 mil, tá? Então, é considerado um mapa de escala grande. Então, até 1 para 25 mil é um mapa de escala grande. Então, tem um elevado grau de detalhamento. Tá vendo que aqui, ó, fica ruim na hora de projetar aí, mas aqui são as quadras, e aqui na imagem original dá para a gente ver até mesmo os lotes de cada um, de cada local. Por quê? Porque o meu mapa tem uma grande riqueza de detalhe, por causa da minha escala, que é uma escala grande. Então, quanto menor o meu denominador, maior é a minha escala. Aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos um mapa, tá? De uma escala pequena para reconhecimento e grau generalizado de informação. Então, é menor precisão no mapeamento. Então, a minha informação aqui já está muito generalizada. Muito. Eu não tenho aquele detalhe que eu tinha no mapa anterior. Que aqui, ó, um mapa. Aí aqui ele está falando da questão do Radam Brasil, que o Radam Brasil, ele tem, o que é Radam Brasil? É uma base de dados que você pode utilizar, base de mapas, para que você pode utilizar para construção, tá? De mapa. Então, você pega lá, ele tem todo o mapeamento do Brasil, você escolhe a região que você quer e em cima do mapa você constrói, coloca as informações que você quiser. Então, do Radam Brasil, geralmente, só tem um mapa de escala, tá? Pequena, tá? Vamos lá. Gente, se cair, a gente entra de novo, tá? Vamos lá. Ó, o que é a generalização cartográfica? A generalização cartográfica é a simplificação da informação. Terminar essa parte aqui que a gente entra no cálculo já. Vamos ver, aqui retomar aqui, que está 3 minutinhos aí, a gente entra de novo. O que é a generalização cartográfica? Aqui nós temos 4 mapas do mesmo local, da mesma cidade, com 4 escalas diferentes. Então, aqui nós temos um mapa com uma escala de 1 para 50 mil. 1 para 50 mil é um mapa de escala média, não é isso? Porque até 1 para 25 mil, pequena. Ou grande, desculpa. Aí tá vendo que a gente confunde? De escala grande. Então, aqui nós temos 1 para 50 mil, que já entra dentro da característica da classificação de escala média. Então, aqui nós temos a cidade de Cornélio Procópio. Aqui nós conseguimos perceber todo o contorno da cidade, tá vendo? Ó, essa parte vermelhinha, toda essa parte vermelhinha é a cidade. Tem um pedacinho dela aqui, um pedacinho aqui. O segundo mapa já é uma escala de 1 para 100 mil. Aí aqui a gente já não consegue ver mais detalhe, porque aqui a gente, tá vendo que é o dobro, tá? De 50 para 100 mil. Aqui a gente tem o contorno, assim, bem clarinho, mas tão claro como a gente tinha nesse mapa aqui, não temos. Tá vendo que essas partezinhas aqui extra, a gente já nem aparece no mapa? Agora, nós temos um mapa aqui de escala de 1 para 250 mil. Então, foi reduzido 250 mil vezes. Então, o que que virou? Virou essa manchinha amarela. Essa parte vermelha toda que a gente observa aqui, virou essa manchinha amarela aqui. Essas partezinhas anexas aqui, sem a menor possibilidade de poder aparecer. Agora, observe no mapa com uma escala de 1 para 1 milhão. É apenas uma bolinha. O contorno que a gente percebia aqui já não existe mais, ele se foi, tá? Então, isso chama generalização. Eu preciso reduzir, simplificar a minha informação para ela poder aparecer na quantidade de vezes que eu precisei reduzir a realidade. Então, isso é a generalização cartográfica. Então, às vezes, um curso d'água que aparecia aqui já não vai aparecer mais, impossível. Então, Agora, observem, por exemplo, a gente falou da questão das linhas, eu acho que isso aqui é uma rodovia, uma via, né? Olha para vocês verem, ela continua aparecendo, né? Ela continua aparecendo, mas aí eu pergunto para vocês, será que seria possível, né? Reduzir 1 milhão de vezes e essa rodovia continuar aparecendo no mapa? Na maioria das vezes não, mas aí acaba colocando a informação para que isso, porque ela é necessária, mas ela está fora de escala. Ó, vai cair daqui um pouquinho e vocês entram de novo, tá? Tá faltando um minutinho aqui, aí eu reconecto aqui. E vamos lá. Agora que o bicho vai pegar, tá? Pegar não, porque na verdade todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças e não é essa questão do cálculo da escala, tá? Vocês vão perceber que não é. Se vocês quiserem pegar alguma coisa para anotar, apesar de que eu vou mandar, né, o material para vocês, e aí também fica mais fácil para vocês pegarem as informações. Então aqui a gente vai
verificar. É só um negocinho que eu achei que não vai automático, né? Da outra já estava arrumada e essa não. Mas vamos lá. Bom, como que a gente vai realizar então? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona com a fórmula. Aí, no final, a gente faz um exemplo usando a regra de 3, para aí você decide o que é melhor para sua vida. Não faz a menor diferença o meio. Você chegando ao resultado final, tanto faz, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem 3 informações na minha fórmula e o que ele pode pedir. Então, nós temos o E, que é a escala, o Dzinho, que é a distância no mapa, e o Dzão, que é a distância real. Então, às vezes, no meu problema, e aí gosta muito de cair, ele pode vir pedindo ou a escala, ou a distância no mapa, ou a distância real. Então, é extremamente importante identificar, tá, o que ele está pedindo para você conseguir resolver a questão, tá bom? Então, quais são as fórmulas? Quando eu quero descobrir a escala, é Dzão sobre Dzinho. Quando eu quero descobrir o Dzão, é escala vezes Dzinho. E quando eu quero descobrir o Dzinho, é Dzão sobre escala. Então, sempre ficar atento ao enunciado da questão para ver o que ele quer saber e daí decidir qual vai ser a fórmula que eu vou utilizar para poder fazer o cálculo. Porém, quando a gente está falando de distância, né? Não é isso que a gente está falando? Então, entra a questão de unidade de medida. O que a gente precisa saber em relação à unidade de medida, gente? Que a gente não, isso aí vocês já estão careca de saber, né? Mas vocês estão no 3º ano. Que a gente não pode fazer cálculo com unidades de medidas diferentes, que a minha conta fica errada. Então, tem que sempre ficar atento se está em... Geralmente, a maioria das questões está sempre em quilômetro ou centímetro. Às vezes traz o metro, mas na maioria das vezes é quilômetro e centímetro. Então, tem que sempre ficar atento a transformar as minhas informações sempre para a mesma unidade, ou tudo para quilômetro, ou tudo para centímetro, tá bom? E aí, o que acontece? Eu não vou dar aula de física aqui, né? Claro que não, longe de mim, mas a gente vai tentar relembrar um pouquinho, eu vou tentar facilitar a vida de vocês nessa transformação. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar com números grandes, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 500 mil, então isso facilita a nossa transformação. Então, se eu quero, por exemplo, ó, transformar de centímetro, que é geralmente a maior parte do que a gente faz, de centímetro para quilômetro, eu vou sempre dividir. O que eu faço, gente? Eu conto quantas unidades e eu corto zeros, porque a gente vai ter muito zero. Quando não tem zero, né, aí vai entrar a questão da casa da vírgula e tudo e tal, tá? Se eu quero, por exemplo, de quilômetro para centímetros, eu vou multiplicar, ou então acrescentar, no caso, 5 zeros. Então, por que eu estou falando de quilômetro para centímetro? Porque a maior parte dos cálculos são geralmente de quilômetro para centímetro, tá? Quando se trata de escala. Então, olha, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, são 5 unidades. Então, eu vou sempre, se for de quilômetro para centímetro, eu multiplico ou acrescento 5 zeros. Se for de centímetro para quilômetro, eu vou tirar 5 unidades. Gente, eu só posso tirar ou cortar se for zero. Se for número inteiro, eu posso cortar? Gente, não posso. Aí entra o quê? Vírgula. A gente põe vírgula, entendido? Sim. Tá? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Porque senão, como é que você vai comer com farinha um número inteiro, né? Não existe isso, pelo amor de Deus. Isso aí a Juliana mata vocês, a Gisele também. Então, pelo amor de Jesus Cristo. Então, na hora de transformar, se não tem a quantidade de zeros que eu preciso cortar, eu vou colocar vírgula, tá? Bom, preparado? Isso aqui é um bicho de 7 cabeças para vocês ou não? É tranquilo? Não, É tranquilo. Porque é essencial entender isso aqui, porque senão a questão todinha do cálculo fica errada. Então, isso aqui vocês têm que saber fazer essa transformação. Eu vou mostrar aqui nos exemplos que eu trouxe. Eu tenho 3 exemplos agora para a gente poder trabalhar. E aí, os últimos eu queria que vocês fizessem, mas não sei se vocês têm aí alguma coisa para escrever, fazer, mas vamos lá. Em mãos, né? Nós vamos colocar isso em prática. Nós vamos usar a fórmula, acho que são 4 exemplos, não sei se, acho que são 4 exemplos que nós temos aqui, que a última é com a regrinha de 3. Vamos lá. Ó, geralmente vem assim, né? Às vezes mais floreado, mas no fritar dos ovos é a mesma coisa. Ó. Considere um mapa cuja escala é 1 para 200 mil.
qual a distância real entre duas cidades nesse mapa que estão separadas por 12 centímetros? Então, vamos analisar aqui a primeira coisa. Ele me deu a escala, certo? A minha escala é 1 para 200 mil. E ele disse para mim que as duas cidades estão separadas por 12 centímetros. Então, ele já perguntou qual é a distância real. Então, se aqui é a escala, esse aqui é o quê? Desenho, certo? Então, vamos entender aqui, ó. Qual que é a distância? Ele quer saber, não é a distância real? Qual que é a fórmula do desão? Escala vezes desenho, certo? Lindo, beleza. A escala minha vale 200 mil. Agora, uma coisa que vocês erram demais. Esse número 1, ele não entra na conta, tá bom? Uma unidade vale 200 mil. Na hora que eu for pegar a informação da escala, eu só pego o 200 mil. Um fica para lá, tá? Porque vocês tem. O que eu vejo? Coloca aqui, ó, vira 1.200.000, né? A conta vai dar errada, pelo amor de Deus. Então, uma unidade vale 200 mil. Então, o valor da minha escala é 200 mil, tá bom? E o meu desenho vale 12. Beleza. Esse 200 mil está em qual unidade de medida? Quilômetros? Quilômetros? Escala, centímetro, tá? Lembra que eu falei? A escala vem sempre em centímetros. Se ela não for centímetro, vai vir qual a unidade aqui, mas ela está sempre em centímetro. Então, olhem aqui. Aqui está em centímetro. Esse 12 é o quê? Quilômetro ou centímetro? Centímetro. Centímetro, já está escrito aqui, né? Já está escrito, não tem dúvida. Então, olhem aí. A minha escala está em centímetro e o meu desenho está em centímetro. Então, tá tranquilo, eu posso fazer a conta, não posso? Pode. Pode. Então, vamos embora. Vamos fazer a conta, ó. Ó, eu quero saber qual que é o desão. Então, vamos lá. O desão vai ser o quê? 200 mil vezes 12. Então, 200 mil vezes 12 vai dar 2.400.000. 2.400.000 o quê, gente? Centímetro, não é? Não tá tudo em centímetro? Aí entra o porém. Agora, qual que é esse porém? É que o desão... Vou procurar meu mouse aqui, peraí. O desão, gente, ele é dado sempre em quilômetro. Ninguém fala, por exemplo, que daqui em Goiânia tem 50 milhões de centímetros. 56 milhões de centímetros, né? Quando a gente trata de longas distâncias, a gente sempre usa a unidade de medida de quilômetro. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Transformar. Se eu deixar só aqui, tá certo? Tá meio certo, tá? Quando a gente está falando dessa questão de distância, a distância real tem que ser dada em quilômetros, tá bom? Dificilmente você vai pegar lá a alternativa e vai estar 1 centímetro quando ele estiver falando de distância real. Eu preciso transformar, então, de centímetro para quilômetro. São quantas unidades de diferença de centímetro para quilômetro? 5. 5 unidades. Nesse caso, eu vou multiplicar ou dividir? Dividir. Dividir. Exatamente, eu vou dividir. Então, se eu tenho 2.400.000, eu vou tirar 5 unidades, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou tirar 5 unidades. O que vai sobrar aqui, gente? 24 quilômetros. 24. Pronto. Tá resolvida a questão. Isso é difícil? Até agora tá tranquilo. Né? Depende. É só isso. O que vai mudar? Se ele vai pedir desão, ou escala, ou desenho. É só isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Na prova sempre é mais difícil. Não. Sabe o que é? Que às vezes, o que vocês confundem? O que ele está pedindo ou o que vocês mais erram? As transformações. Aí vocês pegam e deixam assim. Ou então, a próxima, igual vocês vão ver que vão estar em unidade diferente, vocês não transformam. Aí faz do jeito que está lá, 1 em centímetro, outro em quilômetro, vai dar errado. Essa é a maior dificuldade de vocês. Mas a conta em si é super simples, vocês viram? Qual a dificuldade de uma continha dessa? Ô, professora, isso a gente aprende no primeiro ano, não é? É, primeiro ano. É conteúdo de primeiro ano. Acho que um professor, quando você estava de licença, ele ensinou. Ensinou, né? Vocês pegaram o Ícaro ainda, né? Ainda deu sorte nessa parte. Foi. O Ícaro ajudou um pouco. Agora, vamos lá. Tem uma outra
agora um probleminha diferente, ó. 2 pontos estão distantes um do outro 50 quilômetros na realidade. Sendo o mapa com uma escala de 1 para 250 mil, qual a distância no mapa desses 2 pontos? Ó, agora a pergunta é diferente, vocês observaram? Eu tenho aqui a escala e eu tenho a distância na realidade, que é o desão, né? Então, eu tenho a escala e o desão. Ó, então, a minha escala, ela vale o quê? 250 mil. E o meu desão vale 50 quilômetros, certo? E o meu desinho é o que eu quero saber. Como que isso vai funcionar, então? Eu preciso transformar, né? Por quê? Porque a minha escala não está em centímetro, gente. E aqui o meu desão não está em quilômetro. Ó, a escala está em centímetro e o desão está em quilômetro. Eu posso fazer essa conta? Professora, a gente transforma para centímetros ou para quilômetros? Aí que tá. Vamos descobrir o que é melhor? Vamos lá. Eu vou ter que observar o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o desinho, não é? O desinho, ele é sempre em centímetro, porque é a distância no mapa. Então, nesse caso aqui, é melhor eu transformar o quê, gente? O quilômetro. Cadê meu mouse? Aqui, ó. Eu preciso transformar o quilômetro. É melhor transformar o quilômetro para centímetro. Por quê? Porque se eu transformar a escala para quilômetro, chegar lá no final da minha questão, eu vou ter que transformar de novo, passar tudo para centímetro. Então, é mais inteligente eu transformar aqui o quilômetro para centímetro, e na hora que eu terminar a minha questão, a minha resposta já vai estar pronta. Entendido? Então, a única coisa que é em quilômetro é a distância real. Sim, o restante é tudo em centímetro, tá? Então, se ele pedir o desão, aí você tem que transformar para quilômetro. Se não, a escala é sempre em centímetro e o desinho é sempre em centímetro. É outra coisa que vocês confundem muito. Então, é melhor eu transformar o quilômetro, né, do que o centímetro, senão eu tenho que fazer 2 transformações na mesma questão e não faz sentido isso. Então, olha aí, vamos transformar então de quilômetro para centímetro, certo? São quantas unidades? 5 de novo. O que eu faço, gente? Eu conservo os 50 e acrescento mais 5 zeros. Deu quanto? 5 milhões de centímetros, tá? Então, 50 quilômetros, 5 milhões de centímetros. Então, eu conservei os 50 e acrescentei os 5 zeros. Beleza? Agora, nós vamos fazer a conta. Qual que é a fórmula do desinho? Então, desinho é igual a desão sobre escala, certo? Então, eu vou ter aí, ó, 5 milhões dividido por 50. Aqui eu corto um zerinho e vou fazer a divisão, certo? Fazendo a divisão, a minha resposta vai dar 20 centímetros. Então, o meu desinho é 20 centímetros. Não, gente, fiz errado. Aqui, ó, tá errado aqui, ó, né? 50 não, tinha que dar 250 mil aqui, tá? Tá errado aqui na... Cadê meu mouse? Ó, aqui, ó, não é 50 não, tinha que dar 250, tá? Então, 5 milhões dividido por 250 mil dá 20 centímetros. A resposta tá certa. Aqui é que falhou aqui na hora de colocar aqui a coisa. Entendido aqui? Ficou errado, mas vocês entenderam, né? Responde aí para mim. Gente. Deu para entender, professora. É, porque eu digitei errado aqui ontem. Era para ter colocado 250. Então, é 5 milhões dividido por 250 mil, que vai dar 20 centímetros. E a minha resposta já está pronta. Entenderam a diferença dessa questão para outra? Sim. Então, tá bom. Vamos para frente, então. Bom, o terceiro exemplo, agora, ó. 2 cidades estão separadas por 120 quilômetros. No mapa, a distância entre elas é de 30 centímetros. Qual a escala do mapa? Então, aqui ele está perguntando qual que é a escala do mapa. Então, olhem aí. A minha escala é o que eu quero saber, né? O meu desão é 120 quilômetros, certo? E o meu desinho é 30 centímetros. Aí, aqui entra, eu quero saber a escala, mas um está em quilômetro e o outro está em centímetro. O desinho, então, está em centímetro. E o desão está em quilômetro. Eu vou transformar o quê? A escala é dada em qual unidade de medida? Centímetro? Isso, centímetro. Então, eu vou pegar os 120 quilômetros. Eu vou pegar os 120 quilômetros e vou transformar ele em centímetros, tá? Então, vou transformar de quilômetro para centímetro. Então, são 5 unidades de novo, sempre 5. Se for de centímetro para quilômetro, sempre 5 unidades, tá? Nesse caso aqui, eu vou
Dividir ou vou multiplicar, gente? Multiplicar. Multiplicar. Então, eu conservo 120 e acrescento mais 5 zeros. Então, vai dar 12 milhões de centímetros. Entendido? 12 milhões de centímetros. Agora, eu posso fazer a conta, porque o 30 está em centímetros e o 120, que era quilômetro, virou centímetro também. Qual que é a fórmula da escala, né? Escala é igual a adesão sobre desenho. Então, vai ser o quê? 120 milhões dividido por 30, certo? Aqui agora ficou certo. 12 milhões dividido por 30. A divisão minha vai dar 400 mil centímetros. A minha resposta está pronta? Sim ou não? Sim, porque Sim. tem centímetros. Errado. Errado? Como assim? Agora Ai, que sempre são complicar. elas. Não, é coisa simples. A unidade está certa, é isso mesmo, centímetros. Só porque ele está perguntando qual que é a escala. A minha escala não é 400 mil centímetros. A minha escala é 1 para É 1 por 400. 400. Isso. Tem que escrever 1 para 400, tá? Então é de boa. Sempre vai ser 1? Sempre vai ser 1, porque uma unidade tem esse valor no meu mapa. Entendeu? Não esqueçam disso. Não esqueçam. Se ele está pedindo a escala, qual é a escala desse mapa? A escala é 1 para 400 mil. O 400 mil não responde tudo. Eu achei o valor, mas a minha escala é 1 para 400 mil. Entendido? Mas na esse prova a detalhe? senhora não consideraria? Meio certo. Sempre quando eu explico esse conteúdo, cobro dos meninos, eu falo isso, que tem que aparecer a escala, porque só o 400 não representa a escala. A escala é 1 para 400, ou 1 por. Né? Então, na resposta tem que aparecer. Então, eu vou dar meio certo, eu, Priscila, na minha avaliação. Eu e os meninos já são sempre avisados dessa forma. Sempre quando eu dou essa aula, eu explico dessa forma. Tem que aparecer 1 para 400. Se você pegar uma questão que vai perguntar a escala e vai estar lá as alternativas, nenhum vai estar só 400, que vai ser o que você vai achar na conta. Vai estar sempre 1 para o que você achar, tá? Então, se ele pediu a escala é dada com 1 por o tanto que você achou, tá? Não esqueçam disso, é um detalhe importante. Entenderam, gente? Aqui eu fiz 3 exemplos utilizando as 3 informações para achar o desão, o desim e a escala. É difícil? Não, é tranquilo. A conta é muito simples. Sim. Entendeu? A conta é muito simples. O que não pode fazer é confundir as informações e não esquecer de fazer as transformações. Fazendo as transformações, não tem erro. É super, super tranquilo. Agora, professora, eu detesto fórmula. Eu sou horrível para decorar a fórmula. Tem como eu fazer de outro jeito? Tem. Vamos descobrir como é que é? Aí é o último exemplinho que nós vamos fazer aqui para vocês entenderem. Ó. Eu esqueci de colocar aqui o trenzinho para... Vamos lá, ó, fazendo por regra de 3, ó. 2 pontos estão distantes entre si 8 centímetros. Num mapa cuja escala é 1 para 4 milhões. Qual a distância real entre eles? O que é importante? Aqui a minha escala não é 1 para 4 milhões? Uma unidade do meu mapa vale 4 milhões. Tá? Então, aqui, ó. Uma unidade vale 4 milhões. Eu já comecei a montar a minha regra de 3, certo? Ou multiplicar cruzado, né? Como vocês também gostam de falar. E aí eu quero descobrir o quê, gente? É a distância real. Eu sei que 8 centímetros, tá? 8 centímetros vale quanto? Não sei. É o que eu quero saber. É o meu X, tá? O que eu quero descobrir, o quanto o 8 vale no mapa, é o meu X. Então, eu vou multiplicar cruzado, né? X vai ser igual a 8 vezes 4 milhões. Aqui já fiz direto, tá? Deu 32 milhões de centímetros. E aqui, a gente fez já a continha, porque já estava tudo em centímetro, tá bom? Se não tivesse, antes de montar a regrinha de 3, eu tinha que fazer as transformações, tá bom? Do mesmo jeitinho que a gente fez lá na outra. Não pode esquecer desse detalhe. Tá, agora eu preciso fazer o quê? Transformar. Vou tirar 5 unidades, né? E vai virar 320 quilômetros. Alguém ia perguntar alguma coisa? Esse modo aí é mais fácil, né, professora? Eu Porque acho. assim, não tem
fórmula pra decorar. Para Aí, quem por tem exemplo, fazendo dificuldade, Enem, é mais de boa. eu prefiro, eu sempre resolvo por regra de 3, porque eu não sou da área da matemática, então o que eu posso simplificar para mim, eu simplifico. Então, eu prefiro fazer regra de 3 do que ficar decorando fórmula. Mas aí também, aqui, o que, que vai mudar, gente? A gente vai mudar a posição do x, né? Se eu quiser descobrir a escala, o x vem para cá, né? E aí eu vou ter o valor da distância real. Se eu quero descobrir o dzinho, o x vem para cá, né? E aqui eu vou ter as duas informações. Então, o x, a questão que é o 1, né? O 1 equivale ao valor da escala. E daí para frente você monta a sua regra de 3. O que não pode errar é o lugar do x, né? O que, que você precisa descobrir? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida, gente? Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo, né? Por isso que tem muita gente que fica com medo, mas o cálculo é muito simples. É um cálculo básico de multiplicar e dividir. E aí tem a transformação de unidade de medida, né? Que eu acho que se você já tiver igual vocês já estão no terceiro ano, a base é mais fácil. Professora, quando for pra descobrir a escala, o x vai em qual lugar mesmo? Ó. X vai aqui, ó. Peraí. O X vai aqui, onde está o 4 milhões, tá? O X muda para cá, porque ó, uma unidade vale o valor da minha escala. Se eu não tenho a escala, então um vale X, e aí o outro, o 8, vai valer os 32 milhões aqui, né? Porque, na verdade, não vai estar em quilômetros, eu vou ter que ter transformado, entendeu? Entendi. Entendeu? Na regrinha de 3 sempre vai ter que ter esse 1. Sempre. O 1 vai vir sempre aqui, porque é a unidade do meu mapa, tá vendo? Ó, na minha escala tá lá, 1 para 4 milhões, né? Então, uma unidade vale 4 milhões. Se eu não tenho a escala, se ele tá perguntando, igual a gente viu na questão anterior, ele estava perguntando a escala, e aí ele deu o Dzinho, o Dzão, então, uma unidade vale X. E aí, os valores que eu tenho, coloco aqui. E aí, multiplico cruzado de novo. Na hora que eu multiplico cruzado aqui, gente, se vocês observarem, vai dar a fórmula. Entendeu? Virar a fórmula. Na hora que você passa dividindo o que tiver que passar dividindo, virar a fórmula. Então, não tem diferença. Não tem diferença. Mais alguma dúvida? Assim, não, o resto tá de boa. Não, então tá. A aula é essa. Eu vou mandar a atividade, façam. Vou mandar uns exercíciozinhos para vocês. Façam que aí a gente vai corrigir na próxima aula. Eu imagino que o pedido da Maria José vai ser a correção da atividade, né? E aí a gente ainda vai ter mais um tema para a gente poder trabalhar. E aí a gente pode conversar na próxima, vocês pensem aí, a gente pode decidir na próxima aula o tema de comum acordo de vocês aí, o que vocês gostariam de trabalhar. Né? Eu posso trazer algumas opções e vocês escolherem também, mediante a demanda do que tem do Enem, né? Pode ser. Pode ser. Aí, eu vou montar, vou ver se eu consigo montar antes do final de semana, essa... Deixa eu fechar aqui. Abrir meu vídeo. Aí. Eu vou ver se eu consigo montar antes do final de semana a lista, e aí eu mando para Maria José e vocês